Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de eletricidade e magnetismo 1, certo? A aula remota, aula 10, tá? E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre dielétricos, tá? Na aula passada, então, a gente falou sobre capacitores, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre dielétrico, encerrando assim, tá? O conteúdo do capítulo 5 do Moisés. Tá bom? Bom, o que são dielétricos, tá bom? Né? Dielétricos são materiais, né, isolantes, tá certo? Que não deixam ali passar a corrente, tá? Bom, a gente sabe, a gente já viu já, tá? Que dentro dos condutores, né, o potencial é constante, sempre constante, né? Porque você não tem campo elétrico dentro dos condutores, tá? Devido ao fato das cargas no condutor. Né? O condutor, ele, obviamente, conduz as cargas podem andar sobre ele, né? Então, essas cargas, elas acabam se movimentando na presença de um campo elétrico, né? De forma a gerar um campo elétrico contrário a ele, né? E, assim, zerar o campo elétrico total, né? Porque quando você coloca um campo elétrico, né, esse campo elétrico vai fazer força sobre essas cargas e elas vão poder andar até que o campo seja nulo e não tenha mais força sobre ele, tá bom? Mas o que é que acontece dentro dos isolantes? Tá? Qual é o potencial dentro dos isolantes? Tá? Então, com dois experimentos independentes aqui, em épocas bem diferentes também, tá? O Cavendish e o Faraday, eles colocaram os materiais isolantes, tá? Entre as placas de um capacitor. Então tinha o capacitorzinho ali, né? Com as duas placas. Lembra, na aula passada, né, até agora, a gente está utilizando sempre que o material que está entre as placas é vácuo, tá? Mas na verdade, na maioria das vezes, não tem vácuo. Você pode botar o ar ali dentro ou pode colocar outra coisa, né? Tá certo? Outro material ali entre aquelas placas. E foi isso que eles fizeram. Tá? Colocaram esses materiais isolantes, né? Esses dielétricos, dentro do capacitor. E o que foi que eles observaram? Tá? Foi que a capacitância desse capacitor ele aumentava. Então você não precisa mexer na geometria do capacitor, né? Basta você colocar um material isolante entre as placas que a capacitância aumenta. Certo? Aumenta por um fator kappa, aqui, esse casinho aqui, tá? Que é a chamada constante elétrica. Então, para o vácuo, né, essa constante elétrica é 1, tá bom? E para outras substâncias, né? Aqui tem um exemplo aqui de um pedaço de uma tabela que eu tirei do Moisés, né? Do livro do Moisés, tá? Você tem o ar aqui, ele é uma coisa próximo, bem próximo de 1, né? Lembrando que o vácuo é 1, mas a água destilada, né? É 80 já, tá? Então, quer dizer, se você botar água entre as placas do capacitor, você vai aumentar em 80 vezes a capacitância desse capacitor, tá certo? Vidro de 4 a 10 e quartzo ali em torno de 5. Tá? Não tem unidade, né? Tá certo? É adimensional. Tá? Esse bicho se chama constante dielétrica, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? O que é que a gente estava vendo aqui, né? Então, fiz esse desenho aqui. Ora, tinha o capacitor. Tá? O capacitor ele tinha carga menos Q em cima, mais Q embaixo, tá certo? Nesse caso, então, ele gera um campo elétrico uniforme, né? Para cima, orientado para cima, tá certo? Então, uma distância D, né? E uma diferença de potencial V0, certo? Quando a gente coloca o dielétrico, né, o material isolante aqui dentro, tá certo? O que é que a gente vê? Tá? É que a capacitância vai mudar. Né? E o que é que vai acontecer? Tá? Apesar desse material não ser um condutor, tá? Ele vai gerar cargas. Tá? Ele vai acabar se polarizando. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Tá? Tem um outro gráfico depois que eu vou representar isso melhor. Tá? Mas cargas vão ser formadas devido a esse campo elétrico externo, tá certo? De forma que vai gerar um campo elétrico dentro do material devido a essas cargas polarizadas, né? Tá certo? Ora, porque dentro do material, né, as cargas positivas são repelidas pela placa de baixo,
e as cargas negativas são atraídas para a parte de baixo, tá? Gerando um campo elétrico, né? Devido à polarização. Como esse material ele não é um condutor, né? Então esse campo elétrico polarizado ele não vai ser igual ao V0, tá? De forma que o campo dentro do material não vai ser zero. Total não vai ser zero, tá bom? Então vamos ver o que é que acontece. Ora, então, quer dizer, a gente tinha as placas do capacitor, a distância D entre as placas, tá? E colocamos entre elas um isolante, um dielétrico, tá bom? Então, a carga nas placas continua a mesma, né? Menos Q em cima, mais Q embaixo, tá certo? E a gente sabe pela relação da capacitância, né? Que Q é C0 V0, né? É a capacitância inicial vezes a diferença de potencial inicial, tá? Ora, mas quando a gente colocou o dielétrico, essa capacitância mudou, tá? De C0 para C sobre K, né? Ó, porque tá aqui, ó. C0 é C sobre K, tá? Vamos só substituir. V0. A carga não mudou, tá? Então, essa carga, né, tem que ser igual a capacitância, nesse capacitor, né, tem que ser QV. Tá? Ou seja, quer dizer, Q tem que ser CV. Então, quando a gente vê aqui, ó, o V deve ser V0 sobre K. Certo? Vai ficar essa relação, né? Tá? A carga Q é C0, V0, mas também é CV, já que a carga não mudou, tá bom? Então, foi só uma relação escrever C em termos de C0, para a gente obter uma relação de V com V0, tá? Então, o que é que acontece? Na hora, para a capacitância mudar, né, e a carga continuar a mesma, o que tem que mudar é o potencial dentro, tá? Então, a conclusão aqui é que o potencial entre as placas diminui. E diminui por quê? Tá? Porque acaba gerando cargas dentro do material isolante. Tá? Então, lembra, esse material ele é feito de moléculas, de átomos. Tá? Esses átomos têm cargas dentro dele, né? Claro. Então, e essas moléculas. Então, à medida que você coloca o campo elétrico, tá? Essa distribuição no campo elétrico, ela vai sentir esse campo elétrico. Tá? Como é que ela vai sentir? Ora, ela vai acabar se polarizando. Né? Vai acabar formando um dipolo aqui nele. Por quê? Porque imagina, você tinha lá um átomo, uma molécula, né, esférica, tá? Onde as cargas fossem igualmente distribuídas ali, tá? Não tem um momento de dipolo. Tá? Mas à medida que você coloca um campo elétrico, tá? O que é que acontece? Ora, esse campo elétrico vai interagir com a carga positiva, fazendo uma força dela num sentido, e vai interagir com a carga negativa desse objeto aqui, tá? Fazendo força no outro sentido. E o que é que vai acontecer? Esse material, tá? Ele vai se polarizar. A carga positiva vai tender a um lado e a carga negativa vai tender ao outro, tá? Formando assim um dipolo. Tá? E isso vai acontecer por todo o material. Tá certo? De forma que no meio do material, na parte interna do material, é como se não houvesse cargas livres, porque a carga negativa desse daqui vai morrer com essa carga aqui da ponta. Só vai sobreviver cargas positivas aqui em cima e cargas negativas aqui embaixo. Tá certo? Claro que dependendo do material, essa polarização ela pode ser homogênea ou não homogênea. Tá? A gente vai primeiro ver o caso homogêneo aqui, tá bom? Ou seja, que em todos os cantos do material, essa polarização se dá da mesma forma, tá? Então é isso que a gente vai pegar. Então a gente vai começar pelo dielétrico homogêneo, tá bom? Ora, o dielétrico homogêneo, o que é que vai acontecer? Ele não vai ter cargas aqui no meio, né? Porque sempre vai acontecer esse fato aqui da positiva de baixo, né, se cancelar com a negativa de cima, tá? E elas vão ser sempre iguais, vão estar sempre na mesma direção, porque a polarização é homogênea. Então, no final, nós vamos ter somente cargas aqui em cima e cargas aqui embaixo, né? Certo?
Então vai funcionar como se fosse o quê? Duas placas de um capacitor, né? Então, qual é o campo elétrico gerado aqui? A gente sabe, é sigma sobre epsilon zero, né? Tá bom? Então tá aqui, ó. A diferença de potencial é menos sigma P sobre epsilon zero D, tá? Esse menos está associado à direção do campo, né? Tá bom? Que é para baixo, tá bom? E é isso, porque a carga positiva está em cima, né? Tá? E essa sigma P, tá? É a densidade de carga polarizada. É a carga por unidade de área ali, tá bom? Então, esse é o potencial gerado pelas cargas que se polarizam, tá? Pela carga que estavam dentro do material e que agora estão polarizadas, tá bom? Mas ainda tem o potencial externo, né, ó, tá? Devido ao campo é zero. Esse potencial V0 ainda existe. Então, o potencial total é a soma deles. É o potencial inicial, devido às cargas na placa, mais o potencial devido às cargas polarizadas no material, né? Então, substituir o V, né, P aqui, ó, menos sigma P D sobre epsilon zero, tá? E agora sim eu consigo, tá, invertendo isso aqui, obter que sigma polarizado sobre epsilon zero vezes D é igual a V0 menos V. Tá? Dá para fazer um algebrismo, né, para tirar somente o sigma polarizado. A gente quer saber qual é a densidade de cargas polarizadas. Tá? Então, ficou o epsilon zero sobre D, V0 menos V, mas a gente sabe as relações. A gente sabe que V0 é kappa V. Tá aqui, ó. V0 é kappa vezes V. Tá? A constante dielétrica vezes V. Então, a gente pode botar o V em evidência. Vai ficar constante dielétrica menos 1, né, vezes V. Tá? Ora, lembrando que V sobre D é o campo elétrico. Então, dá para escrever dessa forma. Tá? A densidade de cargas polarizadas, tá, tem a ver com o campo elétrico externo. Né? Sem campo elétrico externo não vai haver polarização. E também depende da constante dielétrica. Né? Se essa constante dielétrica for 1, que é, por exemplo, o vácuo, não há cargas polarizadas. Tá? Então, você vai vendo que quanto mais próximo de 1 for o kappa, menos cargas você consegue polarizar. Tá certo? Por exemplo, ali quando a gente viu a água, né, que tem um valor de kappa muito grande, né, constante dialética muito grande, ele consegue gerar altas densidades de carga, né, superficiais lá em cima, tá bom? Então, essa é a ideia. Beleza. Então, aqui a gente consegue relacionar a densidade de cargas polarizadas com o campo elétrico externo. Tá? Beleza. E o dipolo formado pela polarização, tá certo? Então, vamos ver como é que é esse dipolozinho. Tá? Ou seja, a gente tinha, né? Tá? Porque aqui, no caso homogêneo, né, temos cargas positivas aqui em cima, cargas negativas aqui embaixo, e isso, né, é um dipolo elétrico, né? Tá? Lembra que a gente estudou, né? Tá certo? A parte de dipolos elétricos, tá bom? Então, o momento de dipolo, tá? Quando eu pegar um pedacinho, uma quantidadezinha de carga dq aqui, tá? Um pedacinho pequeno aqui da superfície de cima, tá? A superfície de cima toda tem carga QP. Quando eu pegar só um pedacinho dela, vou ter um pedacinho dQP, tá? Lembra, o momento de dipolo era a carga vezes a distância, tá? Na direção que orienta da carga negativa para positiva, tá certo? Então, ele é positivo. Estou botando o Z positivo para cima, tá bom? Aqui, ó, capa. O K vetor, né? Tá bom? Só tem que ter o cuidado, tá? Que esse D aqui, que tá aqui fora, é o D da distância entre as placas, tá? E esse D aqui é o D da derivada, tá bom? Então tem que ter cuidado, tá bom? É o diferencial de carga aqui, tá? Bom, o diferencial de carga a gente pode escrever como sigma dA, tá? Botei esse D aqui para dentro, né? E aqui ficou o dA, que é o diferencial de área, né? Que é a carga, né? Como é a densidade superficial, é sigma dA, tá? Ora, mais D vezes dA é um dV, de volume, tá?
né? Porque é um pedacinho de aqui em cima, dA, vezes essa distância aqui, ó, tá? Então é como se fosse uma faixa aqui, tá? Com um volumezinho, tá bom? É um diferencial de volume. Opa, PV. Bom, substituímos aqui também sigma, né? Pelo aquele resultado que nós tínhamos antes. ε0, kappa menos 1 vezes o campo elétrico, tá certo? Ora, mas o E vezes K é o campo elétrico total, né? Tá certo? É o campo elétrico vetorial, né? E na direção K é o campo elétrico vetorial. Aqui, ó. Tá? Que é o campo E0 menos EP. Tá? Beleza. Bom, isso aqui é a polarização. Se a gente quiser saber, tá? A polarização por unidade de volume é chamada de polarização dielétrica, tá? Então a gente basta pegar esse objeto por unidade de volume, tá? Então a gente vai ter o Pzão aqui, né? Que é essa polarização dielétrica, que é dP dV, que vai dar o quê? ε0, kappa menos 1 vezes E vetor, tá? Então, todo esse conjunto aqui a gente vai chamar de suscetibilidade dielétrica, Xi. Tá? Então, Xi está relacionado, né? Kappa menos 1 igual a Xi, que é a suscetibilidade dielétrica. Tá? Então, a suscetibilidade dielétrica está relacionada com a constante dielétrica a partir dessa expressão aqui. Tá? Essa suscetibilidade dielétrica, ela quer dizer o seguinte, né? Ela quer dizer o quanto aquele dielétrico ele se polariza, tá? Quando eu coloco um campo elétrico. Tá? Lembra, a constante dielétrica está associada à capacitância, né? E a susceptibilidade dielétrica está associado à capacidade do material de se polarizar. Tá? Uma coisa está associada à outra, tá? E a relação deles é essa aqui. Tá? O kappa é Qi mais 1. Tá? Então, obviamente, o vácuo, tá? Tem suscetibilidade dielétrica 0. Né? Tá certo? Porque o kappa dele é 1. Ou seja, ele não se polariza. Tá bom? Bom, polarização inhomogênea, tá? Então, aqui a gente vai fazer um pouco mais rápido, mas quando o material ele não se polariza homogeneamente assim, ó, tá? Ou seja, quando os momentos de dipolo, tá? Eles não são todos orientados na mesma direção com a mesma intensidade, tá bom? Pode ser inhomogênea, pode ser uns estejam virados assim meio para o lado, uns maior do que os outros, tá certo? Então, para isso, tá? A gente vai pegar um pedacinho pequeno do material, tá? E estudar ali o fluxo naquela região, tá bom? Nesse caso, tá? Bom, a gente vai utilizar essa relação, né? Tá certo? Que o P0 ele é ε0 Xi na direção E, ou seja, a polarização ela sempre acontece na direção do campo elétrico, tá bom? Então, a polarização ela pode variar ponto a ponto, mas ela está sempre na direção do campo elétrico. Nesse caso, né, ela estaria sempre para cima. Tá? Então, a gente vai estudar esses pequenos pedacinhos. Tá? Nesses pequenos pedacinhos, a gente pode fazer o quê? O fluxo. Tá? Então, vou integrar essa quantidade, tá? Integral de P escalar N dA, né? Integrar escalar N dA, né? Então, P escalar N dA e esse outro lado aqui também escalar N dA, tá bom? Calcular o fluxo, né? Ou seja, quando eu pegar um pedacinho daqui de dentro, aqui, eu vou ter uma superfície, tá? Que encerra esse pedaço aqui dentro, tá? Vou ter os vetores de polarização aqui dentro e vou calcular o fluxo desse vetor de polarização sobre essa superfície, tá? Aqui a gente já pode ver o seguinte, ó, tá? Que o fluxo sobre a polarização, sobre a superfície, ele é menos sigma polarizado, tá? Então vamos ver. Ó. Tá? P escalar em dA é menos integral de sigma dA. Então, o P escalar N é menos sigma. Tá? Por quê? Então, vamos pensar aqui. Dentro desse quadradinho,
Como é que está a polarização? Está apontando de cima para baixo, porque a carga positiva está embaixo, né? Ó, tá certo? Só dentro do quadradinho, tá? Então está apontando para baixo, certo? Então aqui embaixo ela é positiva, está apontando assim para baixo, ó. A normal também está apontando para baixo, tá certo? Então, esse produto escalar é positivo e está associado com as cargas. Só que quando você vai ver, aqui fora vão sobrar cargas negativas. Então, é como se essa superfície aqui, no final, ela tivesse cargas negativas. Tá? Então, apesar de ter cargas positivas por dentro, tá? Que vão se anular com essas outras aqui, tá? A superfície vai ficar induzida com carga negativa embaixo e positiva em cima. Então, por isso que é menos sigma polarizado, tá certo? Porque aqui embaixo está positivo, mas na verdade as cargas são negativas que ficam, tá bom? Então, por isso esse sinalzinho de menos aqui, ó. Tá? Quando eu integrar sigma dA, eu vou ter um dQ polarizado, né? Porque a densidade vezes a área vai ser a carga polarizada. Tá bom? Claro que se a polarização for homogênea, esse objeto aqui deve dar zero. Porque a carga que vai ser polarizada em cima vai ser igual à carga que vai ser polarizada embaixo. Certo? Então isso aqui vai dar zero. Tá? Bom, no caso, então, desse outro lado, então a gente vai ter a integral de ε0, kappa, escalar NDA, tá? E eu só fiz quebrar aqui a integral, tá? Bom, eu vou ter que ter cuidado aqui, porque esse kappa ele pode depender da posição, tá bom? Então eu não vou tirar ele dessa integral aqui, ó, tá bom? Por esse outro lado, ora, a gente sabe quanto é que dá isso. A integral o fluxo do campo elétrico está associado à lei de Gauss, né? Então, de acordo com a lei de Gauss, a integral do fluxo do campo elétrico é a carga total dividido por ε0. Bom, nesse caso, então, a gente vai ter que a carga total é a carga polarizada mais a carga livre. Né? Porque agora nós temos as cargas livres, as cargas que estão aqui, ó, tá? E temos as cargas polarizadas. Certo? Bom, então, quando a gente substituir aqui, nós vamos ter aquela relação lá, tá? Esse negócio aqui ficou menos Q polarizado, né? Carga total polarizada, igual a ε0, tá? Essa pedaço aqui que a gente não tirou da integral, e esse pedaço aqui, né? Lembra? Ó, é QP mais Q dividido por ε0. Vezes ε0, então ficou menos QP menos Q. Tá? Então a gente pode simplificar esse QP aqui, ó, e a gente vai ter, tá, a lei de Gauss dentro do material dielétrico. Ele é a integral, né, de D escalar NDA. Esse D é a composição desse kappa com esse E aqui, igual a Q sobre ε0. Onde esse D, né, é o vetor de deslocamento dielétrico. Tá? Nesse caso, ele é definido dessa forma. A gente está aqui no caso eletrostático, tá bom? Claro que o vetor de deslocamento elétrico, às vezes dentro do material, dependendo do material, tá? Você pode considerar outras coisas aí dentro dele, tá bom? Essa aqui é como se fosse a lei de Gauss, tá? Dentro do material, tá certo? Você tem que levar em consideração esse capazinho aqui, tá bom? Bom, pessoal, então esse aqui foi o conteúdo que eu tinha preparado para falar sobre dielétricos, tá bom? Para a gente, então, dar encerramento, tá, ao conteúdo do capítulo 5. Tá? Entrou numa parte aqui um pouco mais já aplicada, né? E
acabou que foi um pouco rápida a aula aqui, tá? Mas eu espero que tenha dado para compreender, tá certo? Como é que o material, tá? Ele pode se polarizar quando a gente coloca ele dentro de numa região que tem campo elétrico, tá? E como essa polarização que acontece dentro dele, tá? Vai interferir no campo elétrico, tá? Final, por exemplo, no potencial, no caso do capacitor, tá certo? E ele vai induzir ali cargas nesse material, tá? Também chegamos no final, então, a lei de Gauss para dentro do material, tá certo? Então, a gente modifica a lei de Gauss com a presença daquela constante dielétrica, né? Esse capazinho aqui, tá bom? Bom, então uma das equações de Maxwell, né? Que é essa daí, da eletrostática, foi alterada para dentro do material. A outra que a gente estudou, tá? Que é aquela que tem a ver com circulação, que dá zero, tá? Que foi o que a gente utilizou para definir o potencial. Ele não muda, tá bom? Ele continua sendo a circulação do campo elétrico sendo zero. E essas são as duas equações de Maxwell da eletrostática que a gente tem, tá bom? O resto a gente teria que deixar para o curso de Eletricidade e Magnetismo 2, que é quando você vai ver as outras duas equações de Maxwell, tá? E sair também um pouco da área do regime estático, tá? Vai começar a ir para o regime estacionário e, porventura, e finalizando, né, no regime dinâmico geral, tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrando o conteúdo, tá, do capítulo 5 com essa aula e até a próxima, então, pessoal. Valeu.